Oi, eu sou o Mig Mendes, eu sou roteirista e desenhista de história em quadrinhos e também ilustrador. Num outro vídeo eu estava falando que quando você faz uma ilustração, especialmente ilustração de livro infantil, eu acho que você não deve se restringir a apenas repetir o que já está descrito no texto. Então, para mim, a ilustração é como se fosse um comentário que o artista faz ao texto do autor ou da autora. E eu vou tentar demonstrar isso a partir de um trabalho meu nesse livro aqui, Pé de Goiaba. Agora, por favor, dê seu like, inscreva-se no nosso canal Mig Media, aperte o sininho para receber as novidades. Isso ajuda eu fazer meu trabalho, ajuda o canal a crescer. Então agora vamos ver? Esse é um livro que eu ilustrei, chamado Pé de Goiaba, que eu fiz com o meu amigo Gustavo Luiz. O Gustavo é o autor do texto. Então eu recebi o texto dele, conversamos e eu fui fazer as ilustrações. As ilustrações são digitais, foram feitas aqui no meu computador, sem papel, é só mesmo, só no arquivo, né? Só com recursos digitais. E é uma série de primeira leitura, quer dizer que é um texto inicial para quem está se alfabetizando. Você percebe que as letras são tudo caixa alta para facilitar. E é muito simples o livro, um texto bem curto. Esse texto é como se fosse um poema com versos livres, com metrificação livre, né? E é um poema de algumas linhas e forma uma história. Mas é basicamente uma frase por página, né? E é um bom exemplo de como o ilustrador pode interpretar o texto e acrescentar algum sentido no texto, acrescentar um comentário, como eu gosto de dizer, um comentário visual. O texto do Gustavo começa, é uma brincadeira com a letra P, né, e com a palavra pé. A palavra pé está em todo o livro. E tem várias vezes essa sílaba de P e pé, né? É uma brincadeira com a linguagem, para ajudar a criança a se acostumar com nossas letras, nossas sílabas, né? Os conjuntos de sílaba. É um livro de 2013 e é um trabalho que é até adotado em alguns lugares. Mas a história começa assim: Pé de Pelé joga bola. Quando eu recebo esse texto, se eu for fazer uma coisa ao pé da letra, brincando até com o pé, né? Ao pé da letra, o que eu tenho que fazer? Desenhar uma caricatura do Pelé jogando bola, né? Ou você podia imaginar um jogo de futebol, uma imagem grande com um campo. Mas você teria que fazer o pé do Pelé, né? E onde eu não fugi muito disso, eu fiz um pé supostamente de um jogador que parece o Pelé. E eu fiz isso com alguns signos visuais, a meia branca com um friso verde amarelo, como se fosse uma meia da seleção brasileira, né? Mas o que eu fiz além disso? Eu criei um cartoon, eu fiz o bico da chuteira fazer dar um beijinho na bola, tem um beijo mesmo de namorados entre o pé desse jogador e a própria bola. Então sai um coração, também é um signo de amor, né, de paixão, sai do contato do bico do pé com a bola. Isso não está no texto, isso foi inventado pelo ilustrador, mas acrescenta um sentido. Pelé, que nos evoca o jogador talvez supremo, o jogador mais talentoso de futebol que já houve, né? Então a bola tem paixão pelo pé do Pelé, o pé do Pelé tem paixão pela bola, o pé e a bola se procuram, a bola nunca sai do pé do Pelé. Essas ideias que o texto evoca, mas o texto não fala isso. O texto não fala que o pé de Pelé namora a bola. Quem fala isso é a ilustração. Mas ela não está em desacordo com o pé de Pelé jogar bola, porque o pé de Pelé evoca essa ideia de talento, de conexão entre o corpo do jogador e o material, que é a bola. E é uma ilustração que não tem a cara do jogador, não tem o corpo do jogador, tem só a parte da perna e a bola.
é focado quase no centro o beijo. O beijo está na área do centro da ilustração. Então é uma coisa de focar nos detalhes que são significativos. Entre tudo, você foca no que é significativo, que vai dar uma leitura a mais, né? Vamos seguir. Pé de Pelé joga bola, pé de urubu lava o pé. É uma coisa muito sonora, né? Pé de urubu lava o pé. O que quer dizer pé de urubu lava o pé? Eu fiquei imaginando como é que eu vou ilustrar isso. Mas o que a frase evoca? Evoca urubu, que nos evoca o animal que sente cheiro de lixo e vai no lixo, né? Procura alimento no lixo. Por que ele lava o pé? Eu imaginei, supostamente porque ele, ao pousar no lixo, suja seu pé. Isso que me evocou então fazer, mas também é uma figura bem centralizada, né, focada ali, mas é uma pirâmide aqui de lixo, também que leva você ver o pezinho pousado do urubu. É um urubu aqui, até quase um condor, né, que eu fiz ele com essas penas brancas aí para ficar mais bonitinho. E ele olhando o próprio pé. Essa é a piada, o urubu preocupado que o seu pé está sujo, que ele precisa lavar o pé. Então o texto não fala que o urubu estava preocupado que seu pé estava sujo, então ele tentou lavar o pé. O texto não diz isso. Quem diz isso é a minha ilustração. Então ela acrescenta um sentido ao texto do autor, um sentido que não está em desacordo com o que ele falou. Mas um outro ilustrador poderia dizer outras coisas com o mesmo texto, né? É importante não estar em desacordo, não contradizer o que o autor escreveu, mas você tem que procurar quais as fontes do que ele escreveu, que significados tem aquela frase, além do óbvio, além do mais figurativo, né? Pé de urubu lava o pé. Você acha que eu tinha que desenhar um urubu lavando o próprio pé? Poderia fazer, é que eu sou contra esse tipo de ideia que ilustra exatamente o que está escrito no texto, né? Mas vamos seguir. Era pé de Pelé joga bola, pé de urubu lava o pé. Pé de moleque deita e rola. Pé de moleque deita e rola, o que para você quer dizer essa frase, sem ver um texto, né? Você lembra do pé de moleque, aquele doce, o doce de amendoim e açúcar. Você poderia desenhar poderia fazer a brincadeira com o doce, o pé de moleque. Mas por que um doce iria deitar e rolar? Quem deita e rola é o moleque. Por quê? Porque a vida de moleque é prazerosa. Esse é o sentido do texto do Gustavo. O moleque deita e rola porque a vida para ele é deitar e rolar, é uma vida livre. O moleque é o menino livre, em um dos sentidos de moleque, né? E eu então tentei desenhar esse personagem, esse moleque, que é um menino com pouca roupa, bem livre, bem à vontade, deitado num belo gramado com flores, porque ele está se divertindo. Ele deita e rola. Rola em quê? Rola no gramado. Mas tem que puxar o pé para a história. Todo esse livro é sobre pés. Então eu desenhei essa perspectiva, onde os pés estão em primeiro plano, estão no alto. Você vê mais os pés são o foco. E o pé sujinho, de tanto brincar na terra. O pé de moleque tem que ser sujinho, tem que ser croquento, porque o pé de moleque, aludindo aos doces, é o pé croquento, né? Que tem calos, andou muito na pedra, na calçada, na terra, né? Ficou muito sujinho de terra. Então tem todos esses sentidos no desenho. Mas o texto não falou que o menino se deitou na grama. O texto não fala isso. Quem diz isso é a minha ilustração. Vamos lá, pé de moleque deita e rola. Pé de saci é só um pé. Aqui eu não consegui fugir à ideia de desenhar o saci. Então isso é bem figurativo, né? Estou tentando desenhar o que o autor pediu, um saci. E o saci, não precisa nem dizer, é uma das figuras mais amadas, mais usadas em livro infantil brasileiro. Então. Mas eu precisava comentar uma coisa. O que quer dizer pé de saci é só um pé? Porque o personagem saci, esse ser imaginário, tem uma perna só. Se tem uma perna só, tem um pé só. É só um pé. Ele tem só um pé. E eu, inventei de desenhar isso,
uma coisa meio uma piada. Então o Saci teria comprado, ou ganhado, arrumado um par de tênis, tênis bem moderno, tênis de corrida, e aqui do lado tem a caixa de tênis. Ele recebeu uma caixa de tênis, está aqui aquele papel onde vem o tênis, muito bonitinho, e ele amarrando o seu tênis, vestindo o seu tênis. E alguns bichos lá, isso é o comentário também, os bichos lá no fundo, tipo um coelho do mato, um pássaro, olhando meio admirados que um Saci está usando um tênis, né, um tênis moderno, né, um Saci que é uma pessoa, um ser tradicional está usando um objeto moderno. Mas isso chama muita atenção para que o pé de Saci é só um pé, os sapatos vêm em pares. Os sapatos vêm em pares, mas o Saci só vai usar um, ele vai vestir um pé. O que será que vai fazer com o outro pé do par de sapato, par de tênis? É apenas uma movimenta a sua cabeça, apenas você fica, é uma alusão, uma coisa que pode acontecer, que veio de um lugar e vai para outro. O texto não diz que o Saci comprou um par de tênis e vestiu um dos tênis, vestiu o pé esquerdo do tênis. O texto não diz isso, quem diz isso é uma ilustração. Então o comentário é um sentido a mais que eu trago a partir do texto que me foi entregue. Mas não contradiz, o pé de Saci é só um pé. Aqui está dizendo, o Saci tem uma perna só, a perna esquerda, supostamente. Então, o pé de Saci é só um pé. Pé de pato nada na lagoa. Essa é a próxima frase. Pé de pato nada na lagoa. Se eu fosse desenhar a coisa óbvia, eu tinha que fazer assim, um pato nadando na água, né? Ou seria um pé de pato aquele do mergulhador. É um duplo sentido, ao mesmo tempo é o pé de pato do mergulhador e é o pato que nada, o pato animal que nada. A minha solução foi brincar com esses elementos, o pato e o pé de pato. Onde um pato e um pé de pato se encontram? E eu fui mais além, eu lembrei que o pato é um animal muito engraçadinho, também muito presente em livro infantil, e ele tem uma coisa que o patinho segue a mãe, onde a mãe vai. É muito comum esse comportamento do pato, né? Ele faz uma fila e vai acompanhando o seu líder, normalmente é a mãe, né? Mas pode ser uma pessoa, às vezes o pato segue uma pessoa que cuida dele na fazenda. Imaginei então um mergulhador bem engraçado, com seu equipamento de mergulho, mas sempre não tem o tanque, né? Mas tem um pé de pato bem extravagante, bem grande, e é engraçado que o pé de pato, não sei se você já andou de pé de pato, é muito difícil, né? Dar os passos com ele, né? E ele e é um dos que está acompanhando a pata. Isso é uma piada, né? O mergulhador que tem pé de pato acompanhando a pata, como os patinhos, como os patinhos fazem. E com o braço para trás, como se fossem asas, ele está num comportamento de pato mesmo. E botei uma lagoa no fundo, que talvez pudesse ser azul. Às vezes eu acho que isso aqui poderia ser mais bem solucionado nas cores, porque para mim a água brilha em branco, mas talvez pode ficar meio mal entendido isso, como se não fosse a água, né? Então faria isso talvez eu aplicaria o azul aqui nessa água que está em branco e cinza. Aqui é uma lagoa, né? Lá no fundo é o horizonte do cenário. Mas vamos seguir. Pé de pato nada na lagoa. Pé de pirata é de pau. Aqui foi um pouco mais óbvio, onde eu desenhei um pirata, porque o pirata tem perna de pau. Se ele tem perna de pau, o pé também é de pau. Apenas eu fiz um pirata, tentei fazer o pirata tipo Pirata de Caribe, né? Bem clássico dos livros, né? E foquei na perna de pau, pisando em cima da arca do tesouro. O que leva a gente a ver que isso aqui é muito importante. O pé, que é a ponta da perna de pau, está fechando a arca, está protegendo a arca do tesouro do pirata. Então foca bem aqui. Isso está em primeiro plano, o pé de pirata de pau. Aqui está um pouco mais figurativo, eu desenhei o que o texto está falando. Pé de fada é coisa boa. Em que sentido pé de fada é coisa boa? Eu tentei ir para um lado de que a fada, esse ser imaginário, tem a leveza. Pé de fada é aquele pé leve, que pisa de levinho, pode ser uma coisa de bailarina. As mãos de fada são mãos leves, né? mãos suaves.
Talvez o pé de fada seja um pé leve. Então eu imaginei uma trilha, essa trilha está em rosa aqui, da fada pulando, dando pulinhos de flor em flor sem machucar as flores, com muita leveza, uma leveza de fada. Então eu fiz uma ideia que não é humorística, mas é um cartoon também. Imagina a fada pulando de flor, do miolinho de flor para outro miolinho de flor. E a história vai seguindo: pé de prata de pau, pé de fada é coisa boa, pé de bruxa é feio e mal. Onde também está um pouco mais figurativo, porque eu só desenhei o pé e fiz um pé de bruxa, a bruxa denotada pela uma tipo de saia, uma roupa rasgada e escura, né? E com todos os defeitos possíveis que eu podia arrumar no pé. Aqui e aqui também tem um detalhe quando eu falo que a gente deve pensar o livro como páginas, né? Que eu tô escolhendo umas páginas para ficar maior num certo ritmo. Se você lembrar, ó, pé de pelé jogar bola é 1, 2, pé de urubu lava o pé, 3, pé de moleque deita e rola, pé de saci é só um pé, 4 é maior. Até porque eu imaginei essa figura do saci esticada, com o pé esticado, o cadastro esticado, então precisava de uma coisa horizontal. Esse aqui foi 2 motivos desse desenho ser na página dupla, ser a página horizontalizada. Aí vem de novo, 1, pé de pato nada na lagoa. A lagoa pedia, a fila pedia algo horizontalizado. Mas aqui é 1, 2, 3 e 4 de novo. 4, o meio do livro também é uma página maior. Então quarto verso está caindo numa página dupla, onde você fica um pouco mais de tempo. Então eu estou obedecendo o ritmo do texto do Gustavo. Aqui só uma crítica a mim mesmo, é que eu acho que eu exagerei. Esse pé tem tantos defeitos que está desagradável para muitas pessoas. Para mim é só engraçado, mas tem pessoas que não acham a mesma coisa. Não vão achar só engraçado, vão achar repugnante. Então, podia fazer a mesma ideia com mais suavidade. Não precisa ser o pé de bruxa pode ser caracterizado, mas com menos coisas que afugentem o leitor aqui. Aí ele continua: pé de goiaba é goiabeira, pé de leite é vaca leiteira. São 2 versos e eu tentei fazer ao mesmo tempo cenas separadas, mas com um contexto único, que é o contexto do rural. Porque isso tá no texto. Pé de goiaba é um produto rural, de um pomar, e vaca leiteira é um produto rural, de uma criação de vaca. Então podia ser o mesmo cenário, mas tem 2 personagens, uma menina catando goiabas e outra um menino ordenhando uma vaca. E aí foi um pouco também mais textual: pé de goiaba é goiabeira. A brincadeira foi fazer a folhagem ser em forma de um pé, que é um tipo de cartoon, uma piada, onde que um pé de goiaba seria um pé, realmente, um pé humano. Seria um pé humano se a copa da árvore fosse cortada na forma de um pé. E me remete a onde que uma vaca leiteira pode ser um pé de leite. Imaginando que a vaca tivesse subido numa pequena árvore, ficado elevada numa árvore, e o pequeno fazendeiro estaria ordenhando ela de cima da árvore. E aqui, então, é um comentário mais simples. Aqui também está mais visual, obedecendo o que está escrito, né? Passando para o final aqui, o namoro é pé de beijo, feito Romeu e Julieta, reticências. Aqui eu usei também a ideia de que podemos usar a página como um objeto, né? Que as páginas têm um centro, né? Pode até brincar que o beijo, ficando bem no centro, tem uma brincadeira tridimensional aqui, né? E o pé de beijo, que pode ser interpretado como um pé de beijo, um fornecimento de beijo, um namoro onde saem beijos, né? Aparecem beijos, frutificam beijos. E essa coisa do Romeu e Julieta, fui remeter a tal peça, né? A peça lá que acontecia em Verona, na Itália, há muitos séculos já, né?
Mas continuando, o namoro é pé de beijo, feito Romeu e Julieta. Desenhei os dois. E goiabada com queijo. Aqui a página dupla que encerra, eu decidi reunir todos os personagens para comer a goiabada com queijo. Aqui, então, de novo, o texto não diz que todo mundo se reuniu para comer goiabada com queijo. O texto apenas diz que goiabada com queijo é um casal como Romeu e Julieta. Inclusive é chamado Romeu e Julieta em alguns lugares. O prato de goiabada com queijo é chamado Romeu e Julieta. É um outro nome. E eu decidi, como era o fim da história, pegar todos os personagens que aparentemente não tinham nada um a ver com o outro. Eles vão aparecendo na história e eles não se encontram nunca. Mas achava que isso é estranho para um livro infantil. Então no final eles todos se encontram para comer goiabada com queijo. A menina do sítio traz a goiabada aqui do lado esquerdo e o menino do sítio traz o queijo Minas do lado direito. Todo mundo com seu pratinho comendo. E algumas brincadeiras visuais, alguns comentários. O moleque está deitado até agora, ele continua deitado para comer. O urubu apareceu, ele ganhou um queijinho que foi atirado para ele vai agarrar um queijinho no ar. E o Pelé aparece, mas o Pelé, esse aqui é um Pelé criança, é como se fosse uma caricatura, supostamente um Pelé quando era criança, mas com a roupa da seleção brasileira de 1970. É uma maneira do Pelé aparecer, mas não precisar fazer uma caricatura do jogador Pelé, né? Enfim, essa é uma ideia de como ilustrar um texto tão aberto assim, que é um poema, né? Dá margem a muitas interpretações. E tentar não ser óbvio, não ficar preso a desenhar as palavras que o autor escreveu. Você tem que interpretar de onde vêm as palavras, o que estão em volta das palavras, para acrescentar sentido àquilo e dar mais prazer de leitura, mais conteúdo para o livro, né? Então, gostou? Isso que eu falei é um dos motivos pelo qual a gente muitas vezes diz que no livro ilustrado, ilustradores também são autores. Bom, deixe suas dúvidas, suas perguntas, eu sempre gosto de saber o que você pensa, tá bom? E acompanhe os novos vídeos aqui do Mig Media, eu vou tentar falar o melhor possível sobre o trabalho de ilustrador e roteirista e criador de história em quadrinhos, tá bom? Tchau e obrigado.